Emoções e sentimentos são sinônimos? Sim ou não? Fica aqui comigo até o final que irei te apresentar quais são as suas principais diferenças. E você que já sabe do assunto, fica aqui comigo também que talvez te apresentarei de uma forma que você ainda não tenha visto. Me chamo Samuca Almeida e seja bem-vindo ao nosso canal Entusiasta das Emoções. Iniciaremos o nosso D Aqui emocional, desenvolvendo e aprendendo o nosso consciente de inteligência emocional. Nesse vídeo, iremos falar as principais diferenças de uma emoção e um sentimento. E para isso, usaremos a biologia e a anatomia para poder falar do nosso sistema nervoso autônomo, que se divide em dois: o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E assim, o que eles fazem? Nós vamos usar as suas definições e também suas funções, as suas principais atividades. E com isso, acredito que ficará bem mais fácil de entender realmente o que é uma emoção e o que é um sentimento, e quais são os benefícios que ele apresenta para todos nós. E para você que tudo isso faz sentido, deixa seu like e alcançarmos mais pessoas, se inscreve e ativa o sininho para ajudar a trazer conteúdos mais relevantes sobre o assunto. E juntos, aprenderemos e desenvolvemos o nosso autoconhecimento. Então, não fique de fora. E para começar do assunto, irei deixar uma frase para vocês, para podermos refletir e entender toda a complexidade, até que se torne consciente a inconsciência guiará a sua vida e a chamará de destino. Bom, sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é um conjunto de sistemas que tem os seus principais: sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. E o sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e os neurônios. E nesse sistema nervoso periférico tem mais dois sistemas, que são o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Nosso sistema somático é todo aquele que a gente exerce o controle voluntário. Nosso sistema autônomo, o próprio nome já diz, ele é autônomo, involuntário. E ainda nesse sistema nervoso autônomo, ele se divide em mais dois, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático. E é nesse sistema nervoso autônomo que iremos se aprofundar mais um pouco para poder entender essa orquestra que se chama emoção. Poder também dividir e entender onde é que o sentimento se encaixa nessa complexidade. Basicamente, nosso sistema nervoso autônomo ele vai alterar as funções viscerais com rapidez e diferentes intensidades no nosso corpo. Então vamos às definições. O sistema nervoso simpático ele é o primeiro das duas divisões do sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso parasimpático ele é o segundo das divisões do sistema nervoso autônomo. Esses dois sistemas, na maioria das vezes, eles são antagônicos. Um que um faz, o outro faz completamente o contrário. O nosso sistema nervoso simpático ele é responsável por preparar todo o organismo para situações de estresse ou emergência, como por exemplo, luta ou fuga, que também é apresentada no medo. As principais atividades do sistema simpático é aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, libera adrenalina, contrai e relaxa os músculos, dilata os brônquios, dilata as pupilas, aumenta a transpiração e entre outros. E as principais atividades do sistema parasimpático é totalmente o inverso. O sistema parasimpático diminui a frequência cardíaca e a pressão arterial, diminui a adrenalina, diminui a quantidade de açúcar no sangue, controla os tamanhos das pupilas, entre outros. Observe que a maioria das vezes eles são antagônicos, que um faz a ação, o outro faz totalmente ao contrário. Primeiro vem o sistema nervoso simpático, ele que é o sistema responsável pela ação, de botar em ação, em movimento, em sistema de urgência. Então, o sistema parasimpático ele é o que vai fazer o contrário, trazer o corpo em calma, podendo estabelecer a homeostase. Aí você deve estar me perguntando agora, oxe, o que uma emoção tem a ver com tudo isso? A emoção é a forma que o nosso corpo reage a responder um estímulo que recebe do meio. Uma emoção ela é caracterizada como um conjunto de resposta química
neurais, baseada nas memórias emocionais, e surge quando o cérebro responde ao estímulo do meio externo. Então veja bem, a emoção, podemos observar que ela é fisiológica. Ela é toda essa orquestra que vem pelo sistema simpático e sistema parasimpático. Ela é totalmente fisiológica. É como se a gente pensasse ou observasse algo e o nosso corpo responde imediatamente para poder botarmos em ação algo que ele necessitar naquele momento. Tipo, o medo. Quando você se depara com algo assustador, seu corpo entra em uma extrema atividade, passando por todo esse processo que eu acabei de te citar, para poder fazer você lutar ou fugir, ou de algumas vezes paralisar. Mas é basicamente isso. Uma emoção ela é completamente inconsciente. É aquela frase que a gente citou lá logo no início, né? Ela é totalmente inconsciente, é involuntária. A emoção está fora da nossa capacidade de controle. Assim também eu citei o medo, mas assim acontece em outras emoções que estamos oscilando durante o dia. Assim também é a alegria, nosso coração fica palpitante, nós ficamos mais eufóricos. Assim também a tristeza, também podemos ficar meio melancólico, meio depressivo para baixo, e assim diversas outras emoções que oscilamos durante o dia. A emoção ela é extremamente fisiológica, autônoma, está fora do nosso controle. E o sentimento? O sentimento, basicamente, ele é uma resposta das emoções. É uma forma de nós interpretar a emoção. Quando a gente sente uma emoção, é deparado com alguns estímulos internos ou com algumas lembranças. O sentimento é a interpretação que a gente dá para essa emoção. É a forma que a gente vê essa emoção, como a gente sente essa emoção. E a partir daí é o interpretar que a gente dá. Então, basicamente, o sentimento é após a emoção. É o jeito que a gente sentiu a emoção. E o interpretar que a gente dá para essa emoção. O sentimento ele é uma reação gerada pela emoção, que gera consciência, talando o gatilho para criações de sentimento. Uma observação muito única do sentimento, que difere muito da emoção, é a capacidade dele ser única, exclusiva, mental. Só o indivíduo tem consciência desse sentimento. Para que ele possa externalizar, é importante que ele tenha uma pessoa de confiança, que ele possa se sentar e possa transbordar, falar o que ele sente. Fora isso, as pessoas não conseguem perceber, a gente não consegue perceber o sentimento. As emoções sim, elas são fisiológicas, são reações do corpo, é facilmente perceptível, mas o sentimento não. O sentimento é único e exclusivo mental, ele é consciente, já as emoções ele é inconsciente. Como podemos observar, a emoção é uma reação do cérebro perante a um estímulo externo ou mental, através da lembrança. No entanto, eles são passageiros e pode gerar ou não sentimentos. Nem toda emoção a gente tem plena consciência dela. Nem toda emoção ela vira um sentimento. Talvez a gente se emocione com alguma coisa e não tenha plena consciência de que a gente estava no estado emocional. Vamos te dar um exemplo. Durante o dia a gente oscila o tempo todo dentro de uma emoção e outra. Quando você vai passar para o seu trabalho, quando você volta ao seu trabalho, quando você vê sua mãe e uma pessoa amada, você se emociona. E de algumas vezes a gente não tem consciência de que a gente está emocionado naquele momento. Mas tem algumas emoções que elas é muito forte, muito alta a sua intensidade. A gente acaba tendo essa plena consciência, que é aí que o sentimento entra no jogo. Vou te dar um exemplo, como um trauma um forte impacto emocional. Um forte impacto emocional que gerou naquele momento um sentimento. E a partir daquele momento interpretado daquela pessoa é que aquele evento não pode acontecer mais. Então, perante aquela situação que ele passou, ele faz de tudo e qualquer jeito para evitar que aquilo ocorra de novo. É uma pessoa que teve um acidente de carro, ficou preso na ferragem, forte impacto emocional. E a partir daquele evento, que ele se sentiu muito mal com aquele evento, ele forma um trauma. E daí em diante ele decide que não entra mais em carro. E assim, estou dando um exemplo de diversas outras situações que pode gerar. Dito isso, podemos observar que o sentimento é um pouco diferente das emoções. Como a emoção ela tem uma característica de oscila dentro de uma emoção e outra, e o sentimento ele tem a capacidade de ser perpétua. Ele é duradouro. Ele
pode durar por muito tempo. Não é como as emoções que é passageira, é um instante. Nós estamos num estado emocional, daqui a pouco a gente já está em outro estado emocional. Já o sentimento daquela emoção, daquela experiência que a gente passou, ele pode pendurar por muito tempo, até que a gente possa mudá-lo por nossa própria vontade, pois o sentimento a gente controla, a gente tem pleno controle dele. Já as emoções não. As emoções a gente não tem controle, ela é totalmente inconsciente. Já o sentimento, a gente pode mudar a sua interpretação perante aquela experiência que a gente passou com a emoção. Como exemplo que eu posso te dar de um sentimento duradouro, por exemplo, quando você se apaixona por uma pessoa, isso tudo que acontece é uma emoção. Você se apaixona por essa pessoa, então desencadeia uma série de emoção, uma série de resposta fisiológica. E a partir da interpretação que você vai dar perante essa pessoa é que cria o sentimento. E perante daí a interpretação que você fizer dessa pessoa é que vai decidir se você continua ou se você não continua com essa pessoa, a partir do que você sentiu dessa pessoa, pela experiência que essa pessoa te fez passar, pela experiência que você passou junto a essa pessoa. É aí que vai criar o sentimento, o afeto, e aí ele é duradouro. Mas pelo fato de o sentimento ser duradouro, isso não indica que ele também possa mudar. Até porque nos relacionamentos conjugais a gente observa que existem os divórcios, né? Vamos ao início, né? Eles se emocionaram, começaram a se apaixonar, uma série de situações fisiológicas aconteceram no seu corpo e aí eles deram o significado do sentimento, perduramos junto. E a partir do longo tempo, a experiência de novas emoções que foi surgindo perante esse casal construiu outro sentimento de um ou outro. E a partir daí é que também pode nascer o divórcio, mudou-se o sentimento e aí leva a outra duração. Pronto, aí nós trazemos já a resposta do título desse vídeo. As emoções e os sentimentos são sinônimos? Completamente não, não são sinônimos, são completamente diferentes. Apesar de eles estar extremamente relacionados, eles não são sinônimos, pois uma emoção gera um sentimento. A partir de uma emoção gera um sentimento também pode evocar uma emoção. A partir do quê? Das lembranças, das novas experiências que estão instaladas na nossa lembrança. Pode desencadear outras emoções, ou as mesmas, podendo fazer o sentimento ser mais duradouro ainda, a partir dos estímulos que recebe do meio externo e também através da lembrança. Então, basicamente, pessoal, é isso. Uma emoção é completamente fisiológica, ela é extremamente relacionada aos nossos sentidos que nós recebemos do meio. E a partir que nós recebemos do meio, desencadeamos uma série de reações fisiológicas. E a partir dessa experiência, cria-se o sentimento. E o sentimento, criado pelo forte impacto emocional, também vem nas memórias, que também pode desencadear outras emoções. Como, por exemplo, você pode estar andando tranquilamente na rua, se deparando com um cachorro raivoso, querendo avançar em cima de você. E naquele momento, uma série de situações fisiológicas acontecem para te preparar para a luta ou fuga daquele evento, daquele cachorro que você está ali. Se você conseguir, você corre e vai embora. Se não conseguir, você vai ter que entrar na luta com esse cachorro para poder se defender. E a partir de tudo aquilo que acontecer, aí sim é criado o sentimento. Você vai interpretar que um convívio com um cachorro, uma declaração com um cachorro não é tão bom. E a partir daí você vai criando uma crença, você vai criando um sentimento com relação através de uma experiência que esse cachorro te deu naquele momento. Também acontece com coisas boas também, pessoal. Pode ser quando você recebe um presente da pessoa amada. Pode ser um presente, pode ser uma palavra, pode ser uma surpresa ou qualquer outra coisa que você recebe da pessoa amada. Você encadeou uma série de reações fisiológicas perante aquela experiência daquela pessoa amada, e o sentimento que você criou pelaquela pessoa se fortaleceu mais ainda. Você já gostava ou você estava conhecendo, vou te explicar assim, e aí vão criando novos sentimentos, e a partir daí essa pessoa passa a ser uma pessoa amada por você. E você que chegou até aqui, deixa seu comentário o que você achou do vídeo, se gostou ou não. Pode também dar sugestões relacionadas
ao assunto de desenvolvimento sobre emoções para poder virar também tema dos próximos vídeos, para eu também saber se de fato está sendo relevante tudo isso que eu estou sendo abordado aqui no canal, que é a nossa jornada do DAQ emocional, que é desenvolvendo e aprendendo o coeficiente de inteligência emocional. Muito obrigado por vocês que chegaram até aqui e encerrarei com uma frase, melhor, com um conselho. Cuidado com a ignorância, pois a ignorância adoece e mata. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.